O repórter TVC recebe mais uma vez o infectologista Kenny Colares. Hoje a gente vai conversar sobre um aspecto muito importante dos números que a Secretaria Estadual de Saúde tem emitido todos os dias em seu boletim epidemiológico, que mostram mais de 80% do número das pessoas contagiadas pelo novo coronavírus aqui no Ceará estão na faixa etária entre 29 a 40 anos de idade. A gente fala muito sobre grupo de risco, que são os idosos acima de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, mas a gente vê esse número expressivo de jovens sendo contagiados pela doença, e a gente queria conversar com o infectologista Kenny Colares para falar um pouquinho sobre o que representa, né, doutor, esse número tão expressivo de pessoas mais novas sendo contagiadas pelo novo coronavírus. Tudo bem. Bom, isso aí é uma coisa que é mais ou menos esperada, né? Assim, a gente tem que separar duas coisas. Uma que é a pessoa se infectar, né? Outra é se infectar e ter os sintomas da doença. Outra é se infectar, ter os sintomas da doença e ter doença grave, né? Aparentemente as crianças, em epidemias assim como dengue e infecções respiratórias, é comum essa faixa do meio da população se infectar mais rápido. São as pessoas que estão mais ativas, que estão mais móveis, que estão se mobilizando mais, né? São essas pessoas que estão profissionalmente mais ativas. Então, é comum que elas comecem os casos se concentrem inicialmente nelas, né? A gente sabe que essas pessoas têm uma tendência, elas adoecem, elas têm sintomas, mas elas têm uma chance muito menor de evoluir para doença grave do que o idoso. Então, a gente fica imaginando que com o passar das semanas, essa doença que está inicialmente nas pessoas que circulam mais, né, e por isso que é a importância da gente fazer essas pessoas pararem, porque elas se infectam, mas elas levam a doença para o restante da população, que às vezes fica um pouco mais em casa, ou fica um pouco mais preservada, mas eventualmente vai acabar tendo contato com essa pessoa, né, que é o seu tio, o seu avô, o seu pai, que você vai levar essa doença para a pessoa. Então, essa é grande. A gente fica preocupado se dentro de 1, 2 ou 3 semanas, essa doença não vai começar a atingir mais a população mais idosa e a gente vai começar a ver mais casos graves, né? E é interessante, só para complementar, não sei se ia me perguntar isso depois, que os jovens têm a noção que, assim, 80% dos casos acontecem acima dos óbitos, têm acontecido acima dos 60 anos. Mas lembrar que 20% acontecem abaixo dos 60 anos. Então, nós já temos pessoas de 30 anos e 40 anos internadas graves no hospital. Obviamente, torcemos para que elas evoluam bem, mas essa coisa de que a doença ela é mais grave e tem maior potencial de letalidade em quem é mais doente e quem é mais idoso, não é uma coisa 100% assim, de proteção, de que a pessoa está garantida de que não vai ter doença grave. A pessoa pode ter 25 anos de idade, e já teve vários casos, né? E tem uma evolução desfavorável. Não existe uma proteção absoluta, é relativa. Sim, entendi. Então é bom não subestimar a doença, né? Assim, por eu ter uma boa saúde ou por eu ser jovem, não significa dizer que eu não tenho a possibilidade de evoluir para um quadro mais grave. Existem outras coisas, outras características que talvez a gente não conheça bem, genéticas. A gente sabe que pessoas, do ponto de vista genético, elas respondem diferente às doenças infecciosas, né? Então, a pessoa pode ser mais jovem, não ter aqueles fatores de risco, mas ela pode ter um perfil que faça com que, na hora que ela encontrar com essa infecção, ela de repente vai ter um quadro mais grave, e por isso que a gente não tem quem possa se considerar, até crianças mesmo, até óbito de criança, que a faixa mais protegida é a faixa de criança, mas já houve, são poucos, mas já houve óbito de criança. Então, a gente subestimar isso aí é um perigo muito grande da gente lá na frente tá chorando porque tinha uma oportunidade de agir, de se prevenir e perdeu. Doutor, só para a gente encerrar, queria que você falasse um pouquinho também como Kenny Colares, né? Assim, a pessoa Kenny Colares que deve estar numa rotina muito intensa nesses últimos dias, né? Como que está sendo essa rotina para você enquanto médico, enquanto infectologista? Tem sido uma rotina muito, muito estressante, muito angustiante, né? Porque a gente tem tentado aí ajudar
assessorar os gestores na tomada de decisão, de montar os protocolos de atendimento. Temos a parte assistencial, o tempo todo o telefone tocando de gente preocupada, gente ansiosa, gente pedindo orientação, gente que já está doente, gente que não está doente, mas está com medo de ficar doente, né? E essa coisa de tentar acalmar essas pessoas, né? Então tem sido dias muito... E essa última semana, ainda mais essa instabilidade política do país, essa sensação de que pelo menos não existe uma coordenação, uma união. Quer dizer, nesse momento a gente vai abrir uma guerra entre setores da sociedade, no momento que a gente mais precisa se unir diante de um desafio desse gigante, né? Acho que nos últimos 100 anos, ou talvez nunca na nossa história, a gente tenha tido um problema tão sério para a gente enfrentar como povo brasileiro, e nessa hora a gente está com esse tipo de coisa. Isso tem deixado, assim, além da doença, tem tudo isso junto. Realmente dias de grande angústia, mas também esperança aí de que a gente, nas horas difíceis, é que a gente mostra a nossa capacidade de superação, né? Acreditando que a gente vai conseguir superar isso tudo e o juízo vai prevalecer sobre a loucura. Muito bom. Muito obrigado, viu, doutor, pela sua disponibilidade em fornecer essas informações aqui para a gente do Repórter TVC. E a gente parabeniza o trabalho e deseja que esses próximos dias sejam também de muita fortaleza, né? Isso. Vamos em frente, todos juntos.